Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e estamos aqui mais uma vez na jornada de Gênesis ao Apocalipse. Hoje é o capítulo 19 dessa edição e vamos juntos aqui durante 15 minutos por dia ler toda a palavra de Deus. Começando hoje por Êxodo 17, eu já quero aqui iniciar pedindo você compartilhe esse vídeo e dê um like aqui, se inscreva no nosso canal para que mais e mais pessoas possam, de fato, absorver esse conteúdo, ser alcançados pela palavra de Cristo, pelo Evangelho. Então, vamos juntos à nossa leitura diária. Êxodo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: "Dê-nos água para beber." E Moisés respondeu: "Por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor?" Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: "Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos?" Então Moisés clamou ao Senhor: "O que farei para este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar." E o Senhor respondeu: "Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. E eis que estarei ali adiante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá." Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: "Está o Senhor no meio de nós ou não?" Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: "Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão." Josué fez como Moisés havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. E quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. E quando, porém, ele baixava a mão, os amalequitas venciam. E quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. E assim as mãos dele ficavam firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: "Escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra." E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de "O Senhor é a minha bandeira." E disse: "Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração." Êxodo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito pela mão de Moisés por Israel, seu povo, e ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, e depois que este havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dele. Um dos filhos que se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: "Fui peregrino em terra estranha", e o outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: "O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó." Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: "Eu, seu sogro Jetro, estou chegando com sua mulher e seus 2 filhos." Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na sua tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios. E disse: "Bendito seja o Senhor que libertou você das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo." Então Jetro, seu sogro, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. E no dia seguinte Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. E quando o sogro de Moisés viu que tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: "O que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol?" E Moisés respondeu ao seu sogro: "É porque o povo vem a mim
para consultar a Deus. E quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro. E eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você quanto este povo que está com você. Isto é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou te dizer. Eu o aconselharei, que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos, as leis, e façam com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. E assim será mais fácil para você, e eles os ajudarão a levar essa carga. E se você fizer isso, e essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo o povo e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave traziam a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu do seu sogro, e este voltou para a sua terra. Êxodo 19. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e no monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você fará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés chamou os anciãos do povo e lhe expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor todas as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor, do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, e eles lavem as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir ao monte, nem tocar a sua extremidade. Todo ano, todo aquele que tocar o monte será morto. Não, mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejam prontos ao terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. E Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximaram do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marque limites ao redor do monte e o consagre. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus
não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Êxodo 20. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor Deus que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não façam para você imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima no céu ou embaixo na terra, nem das águas debaixo da terra. Não adorem essas coisas, nem prestem culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro às suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, e no 7º dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honre o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma longa vida e a terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: faça-nos você e ouvimos. Fale-nos você e ouvimos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: então tenham medo. Deus veio para provar vocês e para o seu temor estejam diante de vocês, a fim de que não pequem. E o povo estava de longe, em pé, e Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram do que os céus, e eu lhes falei: não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas, os seus bois, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. E Êxodo 21. São esses os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ele der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ele não agradar ao seu senhor e se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se casar com o seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. E se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter que pagar nada. Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhes armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o seu próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do seu altar. Do meu altar, para que seja morto. Quem ferir o seu pai ou a sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, e for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Se 2 brigarem e um ferir um ao outro com pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora,
apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava com um bordão e o ferido morrer, será punido. Porém, se ele sobreviver por um ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar o segundo que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele deverá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar e o seu dono sabia disso e não o prendeu, o boi matar um homem, uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. E se lhe for exigido o resgate, dará então como resgate a sua vida, porque e tudo o que lhe for exigido. Quem tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. E se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, e o senhor deles receber um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, e se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi do outro e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Amém? Paramos por aqui, 17 minutos. Não esquece de deixar seu like. Se você quiser participar do meu grupo de orações, aqui na descrição desse vídeo tem um link, você clica e entra direto no grupo todos os dias. Eu mando uma oração e um versículo bíblico para abençoar a tua vida. Deus abençoe ricamente, um dia de vitória para você.